Vou falar agora sobre tipografia. Primeiro eu tenho aqui uma frase que eu tirei do próprio Wikipedia, que diz que tipografia é a arte e processo de criação de um texto. O objetivo principal é dar ordem estrutural e forma à comunicação. Vocês vão ver que tipografia é talvez o tópico mais importante de web design, já que quase 80% de todos os sites que existem são formados por texto. Eu tenho aqui também uma frase de Robert Bringhurst, que é um grande tipógrafo, um cara que escreveu um livro super importante, que é o livro que fala sobre os elementos da tipografia. Ele diz que se tipografia faz algum sentido, ele é visual e histórico, porque toda tipografia está sempre ligada a uma história que ela tem e tem que ser levada em consideração. Falando um pouco sobre a história da tipografia, ela se tornou relevante mesmo a partir do invento de Gutenberg, que ele inventou a prensa tipográfica. Um pouco antes já tinha algumas invenções em relação a isso, mas foi essa invenção dele que realmente revolucionou. Pois antes era tudo escrito à mão. Então, se é escrito à mão, não existia nenhum padrão criado que poderia ser replicado. Seria sempre o padrão da pessoa que estivesse escrevendo aquele manuscrito. Aqui no caso, vocês podem ver como que era feito na época. Você vê que são as letras aqui e a tinta vai em cima dessa prensa daqui e é colado no papel. E o que permitiu reproduzir milhares de livros. Antes teria que fazer um livro à mão cada vez. Agora eles poderiam estar imprimindo vários livros. No caso, a Bíblia, que era um dos mais importantes na época, foi uma das primeiras a passar pela prensa de Gutenberg. Agora eu já vou começar a falar sobre os tipos diferentes de tipografia que existem. O primeiro que eu vou falar é o sem serifa, que no caso são tipografias como Helvética, Arial e Avenir. A tipografia sem serifa ela é reta aqui no final delas. Quando vocês verem a serifada, vocês vão ver que elas têm pequenos tracinhos aqui, pequenos detalhes que modificam elas. Elas são geralmente neutras, funcionam bem para corpo de texto, são usadas muito frequente na web para compor o texto. Essa daqui já é uma serifada. Você vê a diferença entre a serifada e a sem serifa. A com serifa tem esses pequenos detalhes na ponta, que essas são as serifas. Isso daqui foi criado para imitar um pouco a questão do lápis, que quando a pessoa escrevia, tinha sempre no final da letra sempre ficava um pouquinho marcado, por causa que quando você tira o lápis, dá essa marquinha daqui. Então é mais ou menos uma imitação do escrito real. Elas são geralmente mais clássicas, funcionam bem também em corpo de texto e em livros. Se você for ver, a maioria dos livros são escritos são no caso impressos com tipografia serifada. Essa que eu usei é Garamond, aqui. E existe também Georgia, Baskerville e diversas outras tipografias serifadas. A próxima são as serifas grossas. Elas têm também os detalhes, só que já são detalhes mais mecânicos, já são detalhes mais grossos. Como vocês podem ver aqui, olha, no R, esse detalhe aqui do R, o detalhe final do A. Elas são geralmente encorpadas e funcionam bem em títulos. Geralmente elas em corpo de texto não ficam boas, por terem esse grande peso nelas. Algumas ficam até boas, mas a maioria não fica boa em corpo de texto. Essa que eu usei aqui é Rockwell, que é uma tipografia famosa, serifada grossa. O próximo são as scripts. As scripts elas são mais suaves, elas geralmente parecem que foram feitas à mão, utilizando um pincel para isso. Você vê, geralmente elas têm ligaturas, tá vendo? Quando você vê aqui, olha, uma letra se liga a outra, diferente daqui, ó, que elas não se ligam. Você vê aqui ela se ligando. No caso aqui eu coloquei foi a Salamander, existe também Lucida Calligraphy e também o Brush Script. Também, como eu disse, diversas outras tipografias existem baseadas nesse estilo. O próximo são as góticas, ou também conhecidas como Black Letter. Elas são utilizadas geralmente como referência ao período medieval. Se você jogar algum jogo que seja medieval, por exemplo, um Age of Empires, etc., vocês vão ver esse tipo de tipografia neles. Elas são geralmente boas para compor títulos. Na época medieval, elas eram usadas também como corpo de texto. Até existem bíblias que foram escritas todas nessa tipografia. Mas é uma tipografia que não é tão legível, não facilita a leitura ela. Então, se você for utilizar ela em algum projeto seu de design hoje em dia, o ideal é que você utilize ela apenas em títulos.
Tem como exemplo essa daqui, a New Rocker, existe também Lucida Black Letter e essa Cabazon. Agora, display. Display são tipografias que são feitas totalmente diferentes. Não existe um padrão nenhum para elas. Só que elas geralmente são focadas para títulos. Elas, na maioria das vezes, estão feitas para um projeto específico que você vai usar ali e pronto, acabou. Não vai usar ela em mais nenhum outro lugar, porque ela vai ter toda aquela característica do projeto. Você vê aqui que se você for compor um texto com essa tipografia, vai ficar horrível o texto. Só que num título ela já dá um estilo para aquele título dali. Essa daqui no caso é Phosphate, tem essa Curves MT e tem também a Robo. Essa Robo daqui é até uma tipografia muito usada em barraquinha de cachorro-quente. Não sei porquê. Barraquinha de cachorro-quente de pipoca. Já vi muito dessa Robo nela. Agora aqui eu vou mostrar para vocês a Adobe Edge Web Fonts, que é um programa que você utiliza para colocar diversas tipografias diferentes no teu site. Eu não vou ensinar como utiliza ele agora, eu vou ensinar depois essa parte no código. Mas agora eu vou mostrar para vocês esse programa. É um site da Adobe e é gratuito, são mais de 500 fontes. Você clica aqui em começar e aqui tem as fontes. Tem diversas fontes diferentes e elas já estão também distribuídas da mesma forma que eu falei para vocês. Por exemplo, aqui são as sem serifas. Então você clica aqui, ele vai filtrar só por sem serifas. Então tem milhares de fontes. Aqui são as com serifas, serifas grossas. Tem também aqui só de Black Letter. Tem aqui do que é display, que no caso aqui está dizendo como decorativo. Vou clicar até aqui no display. Olha só como eu falei, display não tem padrão nenhuma. Tem desde uma aqui que parece feita a lápis, até uma aqui que é mais digital, até outra com um estilo totalmente diferente. E aí, dependendo do seu projeto, às vezes você pode achar uma display que se encaixe nele. Tá. Agora tem também o Google Fonts, que também é uma outra fonte que tem fontes gratuitas para usar em site, que é um projeto da Google. E aqui também tem diversas fontes diferentes, também é distribuídas em estilos diferentes. Tem esse site aqui que é o Font Squirrel, que você também pode usar também para a web e também você pode usar para o computador também essas fontes. Então também é um site muito bom. Você faz o download da fonte aqui. Agora eu vou falar sobre as variáveis tipográficas. Para você definir uma tipografia, existem 3 variáveis que são as principais. Primeiro é o tamanho dela. Se vai ser 14 pixels, vão ser 16 pixels, vão ser 18 pixels. Qual o tamanho dessa tipografia? Aqui eu estou até indicando alguns tamanhos que são padrões para texto, corpo de texto. Depois você vai ter que definir a altura da linha dela. Quanto que é a distância entre a primeira linha e a segunda linha? Aqui no caso eu dei como dica usar 1,5 vezes o tamanho do texto. Ou seja, se for 14 pixels, você usa 21 pixels, que é 1,5 vezes 14. E a largura do texto. Quão largo ele vai pela tela. Aqui uma dica também é usar no máximo de 10 a 14 palavras por linha. Assim você facilita a leitura. Aí aqui tem uma observação que essas indicações que eu estou fazendo são para corpo de texto. Num título, o tamanho já pode ser muito maior que isso e uma altura de linha totalmente diferente também. E aqui eu estou colocando como padrão tipografias como Helvética e Arial, que são sem serifas. Porque cada tipografia ela pode ter um tamanho totalmente diferente. Um 14 pixels de uma Helvética pode ser diferente de um 14 pixels de uma Georgia. Então você vai ter que identificar qual tipografia você está usando para definir essas variáveis. Aqui eu tenho um exemplo que foi feito com Helvética, que vocês podem ver uma tipografia com 14 pixels. Esse aqui é o tamanho dela, então é o tamanho da tipografia. Com uma altura de linha de 14 pixels. Você vê que as linhas ficam muito grudadas, o que dificulta a leitura. Agora nesse exemplo aqui, que já usa aquele 1,5 vezes que eu falei, você vê que já facilita muito mais a leitura. Se você ver aqui, olha, tem um tamanho ideal entre cada linha. Nesse daqui que já usa 2 vezes o tamanho dela, já não fica tão bom, porque já cria uma linha muito distante uma da outra. E parece que esse texto não está relacionado. Uma linha não está relacionada à outra. Então você vê aqui que esse daqui seria um tamanho ideal, tanto de altura de texto como de altura de linha. Agora que eu vou colocar como exemplo um site que é chamado Medium, que é um site onde pessoas escrevem artigos diferentes. Então é um site totalmente focado em leitura. Então o principal do site é a tipografia. Vamos lá nele. Eu vou mostrar aqui. Esse aqui é um post falando sobre Nova York.
E aqui está a tipografia que eles escolheram. Vou usar aqui um add-on que eu tenho no Google Chrome, que eu posso ver qual a tipografia que eles estão usando. Depois eu vou ensinar também a usar isso quando eu estiver falando sobre código. Essa Free Text Pro deve ser uma tipografia feita exatamente para eles ou algo bem específico e provavelmente é paga. Você vê que o tamanho da fonte deles é de 22 pixels, eles já usaram um tamanho maior porque, como eu falei, esse site é focado exatamente na leitura, então eles querem proporcionar uma boa leitura para a pessoa. E o tamanho da linha você vê que é 33, ou seja, 1,5 vezes o 22, exatamente como eu indiquei ali. Agora vamos para o Glow.com também, é um site que é totalmente focado em leitura. Se você ver aqui o tamanho que eles utilizam, acho que é 15 ou 14, e o tamanho de... não, acho que é 14 e o tamanho é de 19 da linha de altura. Também mais ou menos aquele 1,5. Então você vê que é um padrão que não fui eu que defini, é um padrão já global e que realmente facilita a leitura para o ser humano. Agora aqui eu vou falar sobre escalas tipográficas. Escala seria, por exemplo, você usar um tamanho 11 pixels, um tamanho de 14 pixels, um de 18, um de 24, um de 36 e um de 48 para formar todo o teu site. Ou seja, todo título vai ser 48, todo subtítulo 36, corpo de texto vai ficar em 18. Quando for botão, vai ter o 14 pixels nele. Então você define uma escala que você vai usar ela padronizada em todo o site. Aqui eu indiquei para você usar no máximo 6 tamanhos. Se você usar muitos tamanhos, talvez não seja justificável. O tamanho ele tem que ser sempre justificado por ser um diferente do outro, que é aqui o que eu falo, olha, contraste e array. Nunca utilize tamanhos próximos, como 14 e 15 pixels. Porque se você criar um texto com 14 pixels de altura e um de 15, eles são exatamente iguais, quase iguais. Não tem muita diferença. Então isso não é necessário, porque o tamanho que você define serve exatamente para diferenciar um título do outro e criar uma hierarquia na página. Se você entra aqui, por exemplo, você vê que o título aqui ele tem um tamanho maior do que o texto, porque ele quer exatamente diferenciar um título do texto. Aqui, olha, o título, o subtítulo, você vê que eles têm tamanhos diferentes, exatamente para criar essa diferença. E se tivesse, por exemplo, esse com um tamanho totalmente igual a esse, não teria diferença nenhuma, então não seria necessário. Agora aqui eu vou mostrar um exemplo de um site que eu criei mesmo, que é o boteco.com.br. Você vê aqui, olha, o título geral do site está em 48. Você vê até aqui que tem uma coisa que também é uma observação, que você vê que a altura da linha também é 48 pixels. Aquela regra de 1,5 vezes, ela muda quando a tipografia ela cresce muito. Se eu colocasse aqui, 90 de altura de linha, esse texto daqui ficaria totalmente separado do de baixo. Então ficaria horrível. Agora, quando eu clico aqui, eu já uso 18 pixels e 25 pixels, que aí já é uma altura de linha melhor, porque aqui já é um texto menor. Você vê, então, eu usei 18 pixels aqui, usei 48 aqui eu uso 36 e aqui eu uso 14. Ou seja, eu fiz uma composição tipográfica baseada em valores padrões. Se você ir por todo o site, você vai ver, olha, aqui é 60 pixels. Vamos ver o botão quanto que é. O botão é 24. Você vê que ele vai seguir um padrão. Todo botão vai ter 24 pixels. Agora todo corpo de texto tem 18. Então você cria esses padrões, esses valores padrões e utiliza ele em todo o site. Isso é o ideal é o mais importante para a tipografia, você criar um padrão e seguir ele. Agora eu vou falar sobre pareando tipos. Muitas vezes você quer usar não só uma tipografia, mas usar duas diferentes. E a primeira regra é que contraste também é rei. Nunca use tipografias parecidas, como Helvetica e Arial. Helvetica e Arial são tipografias totalmente parecidas. Existe até uma coisa falando que a Arial copiou a Helvetica. E é quase que claro isso, se você comparar uma com a outra. Como elas são parecidas, não adianta você usar as duas em uma mesma composição, porque não vai ter diferença entre uma e outra. Então use apenas uma, ou uma dessas daqui com uma que seja totalmente diferente. Use no máximo duas. Para a web, duas já vai resolver a maior parte dos seus problemas. Duas tipografias diferentes, se você precisar. Quando você precisar de mais de duas tipografias, só faça isso quando você realmente souber o que você está fazendo. Quando você já tiver feito muitos trabalhos tipográficos, já estiver dominando tipografia. Escolha tipos complementares. Por exemplo,
você usar uma serifada para o título e uma sem serifa para o corpo de texto. Essas são tipografias que vão se complementar uma com a outra. Aqui eu tenho agora exemplo. Vou até mostrar esse site aqui. Você vê nele que ele usa 3 tipografias diferentes. Olha aqui. Aqui primeiro tem uma marca com uma tipografia, com tipografias feitas à mão. Tá vendo? Tem um estilo como se fosse feita à mão essa tipografia, que não se relaciona com o que está aqui. Aqui que é realmente o texto do site. Se você ver, olha. Aqui primeiro ele usou uma serifa grossa. Uma serifa grossa com detalhe de serifada, porque ela é meio irregular. Aqui ele usou uma serifada com itálico. E aqui ele usou uma sem serifa. Mas você vê que a composição ficou perfeita. Ele separou um subtítulo do título principal, colocando um itálico. E separou o título, que está totalmente maior do que o texto escrito, com um negrito também. Então ele cria essa hierarquia visual para você. Quando você entra no site, primeiro você vê o título, depois o subtítulo, e por último você decide se quer ler ou não aqui o texto do site. Então ele usa 3 tipografias diferentes, mas que realmente são diferentes. Você vê aqui, olha, essa é totalmente diferente dessa. Você consegue criar essa diferença, não é uma bem parecida com a outra. Aqui eu tenho mais um exemplo de um site que usou uma tipografia que é quase uma tipografia display, aqui para mostrar os dados deles, e em conjunto com uma tipografia normal, que seria uma sem serifa aqui. Então ele faz esse jogo de mudar a tipografia para criar um contraste entre as informações. Agora falar sobre alinhamento. Primeiro, o alinhamento mais padrão da web vai ser sempre o à esquerda. Você vai usar ele 80% das vezes. O à direita vai depender só do seu projeto, se precisar colocar algo à direita, mas muito difícil você alinhar algo à direita. Centralizado, ele geralmente é bom para títulos, subtítulos ou pequenos blocos de texto. Você não vai usar um alinhamento centralizado para por exemplo, aqui. Aqui, olha só, você vê que ele tem o centralizado aqui, mas é só para esse pequeno bloco de texto, que é como se fosse a introdução ao artigo. Mas depois o texto vira todo alinhado à esquerda. Justificado. O justificado, ele é muito pouco utilizado na web. Por quê? O que acontece? Para justificar um texto, você precisa que seja possível hifenizar aquele texto dali. Ou seja, criar hífen mesmo para poder quebrar palavras. Se você não consegue fazer isso, ele acaba gerando caminhos de rato no texto. E na web não tem como fazer essa hifenização de forma fácil. Existem até algumas programações em PHP que faz isso, mas a hifenização ela depende da língua, ou seja, o português hifeniza diferente do inglês. Então você não tem ainda na web uma forma fácil de fazer isso. Vou até mostrar aqui um exemplo de um texto justificado sem hifenizar. Você vê aqui que ele gera caminhos de rato. Tá vendo? Caminhos de rato são esses espaços grandes aqui entre o texto. O que deixa um visual horrível, entendeu, para o texto. Se eu colocar ele aqui agora alinhado à direita, você vê que já organizou melhor esse texto. Que no caso ideal seria até uma largura de linha maior. Tá vendo? O ideal são entre 10 a 14 palavras aqui em cada linha. Se você vê todos os sites que tem uma boa leitura, olha, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá vendo? Tem mais 11, 12 palavras aqui. Porque é uma largura de linha perfeita para a leitura humana. Se você coloca isso daqui muito extenso, a pessoa tem que ir lá na ponta e voltar. E aí já perdeu a linha que estava. Aqui tem um exemplo de site que primeiro ele começa alinhando centralizado, aí faz uma quebra com essa linha daqui, com essa parte toda azul, quebra esse alinhamento e depois começa a alinhar à esquerda, normalmente. Mas você vê que aqui, quando ele alinhou ao centro, ele alinhou também o botão ao centro e também esse meio que subtítulo ao centro, porque você mantém um padrão. Agora eu vou falar sobre elementos hierárquicos. São elementos tipográficos que servem para hierarquizar a informação. O negrito ele vai servir sempre para destacar palavras importantes. O itálico, você utiliza eles em citações, títulos de livros ou filmes e outros elementos que pedem itálico. O sublinhado geralmente é utilizado para destacar palavras que possuem link, que você vai poder clicar nela. Se você ver, tem muita até no próprio Google. Se você for aqui no Google, vamos buscar aqui teste.
Você vai ver que quando você passa por cima, ele sublinha, tá vendo? Para indicar que isso aqui é um link. E a caixa alta, que seria aqui no caso como está escrito aqui em elementos, que é quando você aperta o Caps Lock, deve ser utilizado principalmente em títulos. Nunca utilizar em corpo de texto. Colocar um texto todo em caixa alta, achando que você está destacando mais ele, na verdade você está dificultando a leitura dele e vai acabar que ninguém vai ler aquele texto dali. Parece que você está até gritando com o usuário. E aqui eu dou uma observação. Nunca utilize mais de um elemento para destacar uma palavra. Uma palavra em negrito no meio de um texto regular já é destacada o suficiente. Não é necessário utilizar negrito, itálico e sublinhado juntos. Se você tenta destacar com todos os elementos de uma vez, não vai adiantar de nada, porque só o negrito já destacava. Então você juntar um monte de coisa dessas daqui, só vai tornar o texto, aquela palavra, o texto mais sujo. Aqui por último eu tenho falando só rapidamente algo que a gente não usa muito na web, é mais para o design gráfico em si, criação de marcas e etc. Mas é o tracking e o kerning. Tracking é a distância entre todas as letras, ou seja, você vê aqui, olha, Bikecraft, está escrito com um tracking de 0. Então, é o tracking padrão da tipografia. Aqui eu já aumentei para 200% esse tracking. Você vê que a largura entre as letras aumenta. Isso aqui é bom para compor alguns títulos, podem ficar legais, assim, bem estilizados, mas para corpo de texto mesmo, o ideal é deixar sempre o tracking padrão que o tipógrafo definiu. E o kerning é a distância entre uma letra e outra. É você ajustar no olho mesmo já uma letra e outra que não ficaram bem colocadas. Por exemplo, aqui o F e o T, talvez você poderia ajustar um pouco, porque parece que está grudado um no outro aqui. Ou juntar eles, ou separar um pouco mais. Isso já é o kerning. Na web não tem como você fazer isso de forma fácil. O tracking tem como você ajustar sim, mas o kerning entre uma letra e outra é mais algo que você faz no Photoshop para criação de marcas e etc. Agora aqui as referências que eu tenho, é bem importante esse site daqui, que é o typewolf.com. É um cara que criou um site exatamente para ficar colocando exemplos de sites que têm boas tipografias. E geralmente esses sites estão pareando tipografias boas. Então ficar de olho nesse site daqui é bem importante, porque é aquilo que eu falo sempre. Referência é tudo. Se você tem boas referências, você vê coisa boa sempre, você vai fazer coisa boa. Se você estiver vendo coisa ruim sempre, você vai fazer coisa ruim. Tem esse Nice Web Type, que também é um cara que fala bastante sobre tipografia, só que é todo em inglês. Aqui é em inglês, só que aqui é mais para você ver mesmo o site, não é para você ler nada. Wikipedia, que foi o que eu tirei aquela primeira frase, e esse site e esse livro daqui. Esse livro daqui, se você puder ler ele inteiro, é bem importante. É um livro grande demais, só que é um livro todo focado em tipografia. Se você ler ele todo, você vai sair sabendo mais tipografia do que muito designer aí que nunca leu esse livro daqui. Quem escreveu foi o Robert Bringhurst, que é referência também no meio tipográfico.